Eu sou a Isabela e eu vou mostrar como que eu analisei os dados dos meus experimentos de colisão frontal e bidimensional. Antes de gravar o vídeo, eu medi o diâmetro das duas bolinhas e pesei elas na balança. Aí gravei e tratei o vídeo no tracker. Pedi para ele desenhar vetores que são velocidade vezes massa, que são as quantidades de movimento das duas bolinhas. Então, o que eu aproveitei aqui foi dessa tabela de dados que o tracker dá pra gente quando ele é pedido para seguir os objetos. Então, o que eu fiz foi selecionar dois frames que me interessavam, um antes da colisão e outro depois. Aí eu peguei e anotei a velocidade dessa bolinha antes e depois, a velocidade dessa bolinha antes e depois. Coloquei tudo no Excel aqui. Aí eu coloquei também a massa, a velocidade antes das duas, depois das duas, e pedi para o Excel calcular as quantidades de movimento antes e as depois, das duas bolinhas separadas. Aí, como aqui as duas têm a mesma direção, eu só fiz uma soma simples das duas quantidades de movimento. Aqui, o valor que eu encontrei de quantidade de movimento do sistema antes da colisão e esse aqui depois. Então, o que a gente tinha que ver nesse experimento é se houve conservação da quantidade de movimento. Então, eu fiz aqui o cálculo do erro relativo entre essa e essa, tomando essa aqui como referência, e deu um errinho de 1,61%. Então, a gente pode dizer que houve conservação da quantidade de movimento com um erro de 1,61%. Aqui é meu vídeo da colisão bidimensional. Os vetores aqui é a mesma quantidade de movimento, que nem no outro vídeo. Também aproveitei dos dados dessa tabela aqui. E outro dado importante também desse tipo de colisão é o ângulo da velocidade das bolinhas, tanto antes como depois da colisão. Então, foi o que eu anotei aqui. Massa, velocidade antes, velocidade depois da colisão, ângulo da bolinha A antes, ângulo da bolinha B antes, e daí ângulo da bolinha A depois e ângulo da bolinha B depois. Calculei aqui as quantidades de movimento separada, antes e depois. E aqui a gente tem que fazer a soma das duas quantidades de movimento para obter a total do sistema. Só que como a gente não está trabalhando numa direção só, eu usei essa calculadora aqui de vetor que eu fiz. É a calculadora que ela funciona por decomposição de vetores, que eu fiz para informática. Então aqui você coloca o módulo e aqui a direção dos vetores. Aí ele te dá o módulo da resultante e a direção da resultante. Então, usando aquilo ali, eu tive que essa é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão e essa é a quantidade depois. O erro relativo entre essas duas, tomando essa como referência, foi de 1,42%. Então, na colisão bidimensional, houve conservação da quantidade de movimento com um erro relativo de 1,42%.